Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Vamos aqui começar o nosso curso de escatologia. Vamos abordar o livro do Apocalipse, depois quero dar continuidade ao livro do profeta Daniel. E eu quero fazer um resumo do livro do Apocalipse. Quero me deter assim dentro do seu contexto histórico, seu contexto escatológico. Lembrando que a palavra Apocalipse, as pessoas assimilam a destruição, a catástrofe. Nada tem a ver com isso. Apocalipse significa revelar aquilo que está em oculto. O livro de Apocalipse não tem a ver com destruição. Mais uma vez, Apocalipse tem a ver com revelação. É a palavra do grego. Podemos fazer assim um resumo do livro do Apocalipse, abordando a primeira visão do profeta, do vidente da ilha de Patmos, no capítulo 1. Podemos abordar as cartas às 7 igrejas, do capítulo 2 até o capítulo 3. No capítulo 4, nós já temos a visão da soberania de Deus no juízo, abordando também a visão da sala do trono. No capítulo 5, já tem o Cordeiro de Deus, digno de abrir os selos. Já no capítulo 6, os selos são abertos. No capítulo 7, os santos são selados. No capítulo 8, acontece as 7 trombetas. É uma seção do capítulo 8 até o capítulo 11. E o capítulo 9, ele dá um ênfase na 6ª trombeta. O capítulo 10, João, ele fala do pequeno rolo. Já o capítulo 11 fala das 2 testemunhas. O capítulo 12, ele fala a respeito do grande conflito entre Miguel e o dragão. No capítulo 12, ainda no mesmo capítulo, ele fala da guerra no céu, a batalha no céu. No capítulo 13, ele fala das 2 bestas, a besta marítima e a besta terrestre. Já no capítulo 14, fala das 3 mensagens angélicas. No capítulo 15, ele fala do santuário, do fim da intercessão, e o capítulo 16, ele já aborda as 7 últimas pragas. O capítulo 17 ao capítulo 19 é um texto que fala sobre a destruição da grande Babilônia, e o capítulo 18 fala da queda de Babilônia. Já o capítulo 19 fala da volta de Cristo. O capítulo 20 fala já dos 1000 anos no céu. O capítulo 21 fala do novo céu e da nova terra, e o capítulo 22 fala da nova Jerusalém. Então, percebe que o livro do Apocalipse, ele é um livro que ele traz esperança e ele traz certeza a respeito do futuro. Amigo, você tem medo do futuro? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você sabe o que o amanhã te aguarda? O livro do Apocalipse. Eis o jornal do que vai acontecer amanhã. É um livro que traz esperança, é um livro que traz bem-aventurança. Não é um livro que traz medo, não é um livro que traz angústia. Pelo contrário, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê e aquele que guarda a palavra dessa profecia, Apocalipse 1:3. A bem-aventurança relacionada àqueles que morrem desde agora no Senhor. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestimentas. Bem-aventurados que são chamados à ceia e bodas do Cordeiro. Bem-aventurado o santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Percebe que o livro do Apocalipse, ele é um livro de novidades, ele é um livro de bem-aventurança e também um livro de promessa. Quando se fala de 7 bem-aventurança, esse número 7 é muito estimado no livro do Apocalipse. Nós vamos estudar as 7 igrejas, nós vamos estudar os 7 espíritos, os 7 candeeiros, as 7 estrelas, as 7 lâmpadas, os 7 selos, os 7 chifres, 7 olhos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 trovões. Vamos estudar as 7 pragas, vamos estudar os 7 reis de Apocalipse capítulo 17. Então é um livro riquíssimo. Agora, qual o objetivo do livro do Apocalipse? Em que contexto ele foi escrito? Por que o livro de Apocalipse aparece tantos símbolos? Quem escreveu o livro do Apocalipse? A Bíblia diz, no capítulo 1 do mesmo livro, versículo 1, que é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar
os seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Qual o objetivo do livro? Mostrar, apresentar, revelar as coisas que em breve devem acontecer. Você não precisa ter medo do futuro. O livro do Apocalipse te fala de um futuro que muito em breve vai acontecer. E para isso, para esse objetivo que o livro do Apocalipse foi escrito. A Bíblia diz que o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, nos diz que João escreveu as coisas que ele viu. Ou seja, João foi testemunha ocular dos fatos. Então, ele recebeu uma ordem para escrever essas coisas que aconteceu no seu tempo. 2. Ele recebeu ordem também para as coisas que iriam acontecer no futuro. Então, o livro do Apocalipse ele deve ser entendido no seu contexto histórico e também no seu contexto profético. O livro de Apocalipse ele tem a sua aplicação no tempo de João, mas também tem sua aplicação após o tempo de João. Amigos, esse livro, o livro de Apocalipse, ele é um livro que ele foi selado, mas ele foi revelado. Foi selado porque quando João escreveu, nem o próprio João entendia o contexto. Agora o livro de Apocalipse, ele foi revelado para o tempo do fim. João escreveu esses livros em códigos, em símbolos, porque havia uma perseguição religiosa no tempo de João. Por que João foi preso? Por que João foi levado para um calabouço? Por que João foi colocado em uma masmorra, em uma ilha, em uma penitenciária? Esse livro, o livro do Apocalipse, ele tem uma informação, ele é a verdade presente para o tempo do fim. Em todo o período da história havia verdades presentes. Quando Jesus ressuscitou, a verdade presente era a ressurreição de Jesus. Hoje, o livro do Apocalipse traz uma mensagem para o tempo do fim, o tempo que nós estamos vivendo. Meu amigo, você já percebeu que tem alguma coisa errada com o mundo? Você já percebeu que as coisas não estão como era? Há uma mensagem para esse tempo, a mensagem da verdade presente. E nós vamos estudar cada capítulo desse livro, porque esse livro reserva para nós esperança, bem-aventurança. O texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo do 1 ao 2, fala da metodologia, das fases que esse livro levou para chegar até nós. Primeiro, a Bíblia diz que a revelação é de Jesus, mas foi Deus que deu, com o propósito de mostrar aos seus servos o quê? As coisas que breve devem acontecer. Ou seja, não vai demorar muito tempo e todas as profecias vão chegar ao seu ápice. Essa fase Deus deu para Jesus. Jesus encaminhou o seu anjo e o anjo notificou a João, o qual atestou a palavra que Deus deu e testemunho de Jesus Cristo quanto tudo que ele viu. Amigos, João foi responsável de levar esta mensagem para os servos. Então vamos recapitular. O livro de Apocalipse passou por algumas fases para chegar até nós. Primeiro, Deus. Deus entregou a quem? A Jesus. Jesus deu o anjo deu a João e João testificou aos seus servos. Quem foi esse anjo que auxiliou João? Quem foi esse anjo que serviu de intermediário para João? Esse anjo foi o mesmo anjo que apareceu a Maria e falou das boas novas do nascimento do Messias. Esse anjo é Gabriel, de acordo com Lucas capítulo 1, versículo 26. Foi o mesmo anjo que auxiliou Daniel. Há um paralelo muito grande entre as profecias de Apocalipse e as profecias de Daniel. Por isso que esse curso de escatologia nós vamos abordar, pela graça de Deus, esses dois livros. Esse anjo, ele apareceu em momentos especiais, como o próprio nascimento de Jesus, a própria ressurreição de Jesus. Então, identificamos quem era o anjo. Agora, quem é esse João? A Bíblia fala de muitos Joões. João Marcos, que era um dos discípulos, né? O João Batista, que foi decapitado, e o João, o apóstolo. Quem é esse João?
Bom, a palavra do Senhor diz que João recebeu essas instruções, certo? O discípulo, o apóstolo, para levar às 7 igrejas que se encontram na província romana, na Ásia. Essas igrejas de fato existiam. Então, por isso que a mensagem era para o tempo de João, mas também para o futuro. Nós entendemos que a interpretação do Apocalipse deve ser levada em consideração o que aconteceu no tempo de João e o que vai acontecer no futuro. Então, essas 7 igrejas que nós vamos estudar, ela é a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas, cada uma delas tem uma exortação, tem uma repreensão, tem um elogio e tem uma promessa. Cada igreja dessa, Deus tem uma promessa específica. Nós entendemos que além dessas igrejas existirem, também elas representam 7 períodos que o cristianismo iria passar. Você acha que nós estamos em qual período, meu amigo? Desses? No primeiro ou no último período? Percebe que o livro do Apocalipse foi exatamente uma revelação. João, o discípulo amado, que participou em diversos momentos do ministério de Jesus, como a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração no Getsemane, junto à cruz. Esse João, antigamente conhecido como Filho do Trovão, agora o discípulo do amor, foi o responsável de trazer essas mensagens às 7 igrejas. Por isso que este livro é uma mensagem para a atualidade. Quando o Apocalipse foi escrito, em que circunstância, em que momento, no tempo do Império Romano. O Império Romano era a potência mundial e os imperadores era que mandava no mundo. Porém, a Roma, de uma forma geral, teve várias formas ou sistemas de governo, né? Os sistemas de governo da Roma começou com uma monarquia, depois a república e depois o império. O nosso sistema de governo é o presidencialismo e a nossa forma de governo é o federalismo. E esses impérios do Império Romano, esses imperadores, foram terríveis para o cristianismo, perseguiram os cristãos. Nero colocou fogo em Roma, a história é muito clara, mandou decapitar Paulo. Vários, como Domiciano, que fez um decreto de 10 anos durante toda a província, que quem fosse cristão era condenado à morte. E por esse motivo, João foi enviado para a ilha de Patmos. A Bíblia diz no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9, que João estava preso ali por causa do testemunho da palavra de Deus. Amigo, talvez você esteja passando por algum tipo de perseguição religiosa. Saiba de uma coisa, todos aqueles que querem seguir a Cristo Jesus passarão por perseguição. Antes de João ser encaminhado para a ilha de Patmos, esse imperador tão perverso, tão mau, mandou jogar João vivo, diz a tradição, em um tacho de óleo fervente. Mas não aconteceu nada com João, porque o Senhor guardou. Nós podemos passar pelas provas, mas sendo da vontade de Deus, nada pode nos acontecer. João estava ali, na ilha de Patmos, sozinho, sem ninguém, abandonado. Que sentimento passou na cabeça desse velho ancião, desse velho vidente? Você talvez esteja passando pelo momento desse, achando que ninguém está do seu lado, ou você está isolado aí na sua própria casa, com medo do mundo, com medo do futuro, com medo da expectativa que vai acontecer. Tudo é muito incerto, mas tenha certeza de uma coisa: João tinha esperança, porque no auge do seu sofrimento, no auge da sua angústia, no auge do seu isolamento, João teve a primeira visão do livro de Apocalipse. João viu um ser majestoso. João viu um ser falando com ele. E esse ser, quando falou com ele, ele andava entre os candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros do ouro, João olhou para ver e viu o Filho do Homem, o próprio Cristo. Cristo ressurreto, Cristo glorificado, Cristo com a sua imagem de resplendor, com características únicas. E ele começou a contemplar Cristo com grande poder e grande glória, andando entre os 7 candeeiros. E de acordo com a palavra de Deus, os 7 candeeiros são as 7 igrejas.
Cristo anda entre as 7 igrejas. Cristo anda entre os candeeiros. Cristo, ele se apresenta entre todos os servos de Deus. Aí você pode observar as características da visão que ele teve. Estava entre os candeeiros o Filho do Homem, veste talhares, uma cinta de ouro, cabelos brancos, olhos como de chama, pés semelhante a bronze, voz como de muitas águas, 7 estrelas na mão. As 7 estrelas na mão são os 7 anjos que falam as 7 igrejas. Da sua boca sai uma espada e o rosto brilhava como o sol. Percebe as riquezas de símbolos? A própria Bíblia interpreta esses símbolos. A própria Bíblia diz o que significa os candeeiros, quem é o Filho do Homem, quem é as estrelas e o que é a espada de 2 gumes. Amigos, nós não temos o que temer o futuro, a menos que esqueçamos quem nos guiou no passado. O livro de Apocalipse, ele faz muita alusão ao Antigo Testamento. Vamos usar o Antigo Testamento como pano de fundo. Meu nobre, a pessoa mais importante, a pessoa mais magnífica do livro de Apocalipse não seria outro a não ser Cristo Jesus. Ele é o personagem principal. Foi ele que estava diante dos candeeiros. Ele que estava diante dos 7 estrelas. O Filho do Homem. Quero falar ao seu coração. Se você se sente triste, se você está só, lembra de uma coisa. Aquele que passeia no meio dos candeeiros, aquele que tem as 7 estrelas na mão, tem o poder de mudar a sua vida. Assim como ele se revelou a João no meio de uma ilha, no meio de uma masmorra, ele pode se revelar a você, aonde quer que você esteja. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz.